um bom dia, felizes, animados por estarmos aqui nessa linda manhã. Não é porque não está sol que não é linda, não é isso? Manhã linda porque nós estamos aqui no encontro de Jesus, com o nosso querido mestre e amigo, e vamos passar uma manhã com ele. E isso é muito bom, vocês não acham? É uma oportunidade, uma gratidão enorme de estarmos aqui nesse encontro de Jesus na manhã de hoje. Então, hoje eu estarei com vocês no primeiro momento. Cristiane, a Vera já me apresentou, mas eu acho que todos aqui nos conhecem, mas sempre tem alguém que nunca esteve aqui. Quem nunca esteve aqui, seja muito, muito bem-vindo a essa casa de amor da irmã Maria Angélica. Então, nós teremos... Eu fico com vocês no primeiro momento até às 10 horas. Depois nós vamos ter um intervalo de meia hora. E depois o Rogério, que também é bem conhecido de todos nós, fica conosco no segundo momento. E nós ficaremos juntos, então, até meio-dia. Ok? Então, a primeira coisa que nós vamos conversar aqui. Precisamos interagir. Tá? Não sou eu que vou ficar aqui falando o tempo todo, nem o Rogério, para que a gente, possa conseguir entender melhor o que Jesus nos trouxe. Então, o Guilherme já falou, o nosso tema de hoje é conhecereis a verdade vos libertará. E antes de nós começarmos a entender mais profundamente, a mergulharmos nesse tema, nós trazemos uma pergunta, uma questão para todos nós aqui respondermos juntos. Verdade, o que é? Vou perguntar de novo. Verdade, o que é? Eu sei que às vezes nós sabemos, mas é difícil definir. Mas vamos lá, uma tentativa, o que é? Cada um tem a sua verdade, Nilza. É o que você... A certeza. O que mais, gente? Hein? Fala bem alto. Algo real que exista, é uma verdade. E cada um tem a sua verdade, algo real que exista. Nós juntos aqui chegamos à conclusão, o Guilherme até nos falou um pouco sobre isso, que depende da evolução do espírito. Tá vendo? O pessoal é bem... Aqui estuda na casa, São verdades, essas verdades que nós estamos aqui falando nesse momento, nós podemos chamar de verdades relativas. Por quê verdades relativas? Porque seriam, Porque na realidade são aspectos da verdade, mas não a verdade em si. Inclusive, verdades científicas já foram certeza e depois caíram por terra, porque elas são mutantes, mutáveis, de acordo com as circunstâncias, de acordo com o espaço. Agora, vamos pensar mais um pouquinho. Será que é dessa verdade que Jesus nos fala? Será que é essa verdade relativa que vai nos libertar? O que vocês acham? Não, é isso que vocês estão respondendo? Não, Jesus nos fala de uma verdade absoluta, imutável, perfeita. Vocês concordam? Então, essa verdade absoluta que Jesus nos traz é que vai nos libertar. Então, para nós começarmos a entender mais ainda o que Jesus nos trouxe, nós precisamos compreender o que acontecia ali naquele momento que Jesus nos proferiu essas palavras. Então, em que circunstâncias Jesus nos trouxe essa afirmativa que está no Evangelho de João, no capítulo 8? O que estava acontecendo ali naquele momento? Jesus chega a Jerusalém, no templo. Os fariseus lá e os escribas levam à sua presença uma mulher que havia sido pega em adultério. Os fariseus... Oi? Tá. Os fariseus estavam ali, os escribas, o Guilherme falou bastante disso aqui, numa postura de
confrontar Jesus, de testar Jesus, para saber a opinião de Jesus sobre aquele assunto. O que fazer com aquela mulher que havia sido pega em adultério? Porque, na época, a pena para as mulheres que eram pegas em adultério, qual era? Vocês sabem? Apedrejamento, muito bem. E aí, os fariseus fazem esse questionamento a Jesus, e Jesus, como estava, né, com aquela calma que lhe era peculiar, escrevendo na areia, continua. Daqui a pouco se levanta e fala uma frase que todos nós conhecemos. O que Jesus falou para os fariseus e para todos presentes? Atire aquele que estiver sem pecado. E o que acontece ali naquele momento que Jesus nos diz isso? Todo mundo desiste, começa a sair e ele fica a sós com a mulher. E aí fala para ela, vá, como é que é? E não peques mais. E aí a mulher se retira, ele fica. Só que posteriormente os fariseus e os escribas, não se conformando, né, com aquela postura, voltam para confrontar Jesus, para saber quem era Jesus, para falar com eles daquele jeito, naquele tom. Quem era Jesus para não cumprir o mandamento da lei? Que autoridade Jesus teria para assim se comportar em relação a eles? E Jesus responde se apresentando a eles. Então vamos ver como Jesus se apresentou a eles? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que nos abraça. Então Jesus, depois de questionado, ele se apresenta. Como Jesus se apresenta? Nessa passagem aqui que nós vimos agora. Ele está se apresentando como Jesus de Nazaré, filho de João. Filho de José e de Maria, hein? Não foi isso. Ele não está se apresentando ali, né, naquela posição dele material. Jesus vem dizendo uma série de coisas. E nós percebemos que ele está se apresentando na sua verdadeira essência. E qual é a verdadeira essência de Jesus? Ele é um espírito imortal, isso mesmo, Regina, um com o Pai. Não é isso? É a essência que Jesus vem se apresentando. Espírito mortal criado por um Pai e que já percorreu, já fez a sua caminhada. Ele se mostra ali em todo o diálogo, não sei se vocês observaram, nós vamos daqui a pouco rever um pouquinho. Ele vem mostrando realmente a sua diferença de condição para aqueles que os ouviam. Ele veio mostrar, ele veio dizer
que tinha uma proposta além daquele momento material de estar aqui, encarnado conosco. E por que Jesus é um com o Pai? Nossa, eles estão muito quietos, Rogério. Não estão, não. É porque você também está tão quietinho aí. Por que eu não posso chegar muito para cá por causa da câmera? Eu sou impossível com essa câmera. Por que Jesus se diz um com o Pai? Porque ele estava em comunhão plena, total, com o Pai, com Deus, né? Então, não sei se vocês observaram, Jesus falou algumas coisas, vindo se apresentando. Uma das coisas que ele falou e que é muito conhecida, Jesus nos disse lá, eu sou... O que é ser a luz do mundo? Ser perfeito. A luz que indica o que para nós? O caminho a ser seguido, a luz que nos ilumina, que nos tira da escuridão, das trevas, da ignorância, né? Isso é muito conhecido, mas Jesus falou mais. Jesus falou num momento que ele sabia de onde vinha e para onde ele ia. Mas vós, se dirigindo a todos presentes, não sabeis de onde venho nem para onde vou. Jesus está aqui nos falando que ele que ele sabe que foi criado por Deus, um espírito lá no início, simples e ignorante, e já percorreu a sua trajetória até chegar ao estado que ele naquele momento, né? E já era há muitos e muitos, muitos anos espírito puro. Ou seja, ele tinha noção de onde ele tinha, dessa caminhada que ele já tinha percorrido, enquanto os outros presentes ainda, né, não tinham essa noção. E a olhos inadvertidos que não conhecem Jesus, pode até parecer que Jesus vem se apresentando numa postura de, né, soberba. Vocês concordam? Mas não é. Ele realmente estava ali mostrando a sua condição, ao que veio, a condição de Messias. E ele falou que vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Há muitas moradas, muito bem, na casa do meu Pai. E nós sabemos que existe uma gradação de mundos que são habitados de acordo com isso, muito bom, de acordo com o quê? Com a condição evolutiva. Agora o pessoal está, né, se soltando, isso mesmo, né? E realmente ele já não fazia, né, parte desse mundo aqui. Inclusive, ele o tempo inteiro fala isso, né? Que o reino dele não é deste mundo. Isso pode ser interpretado de diversas formas, mas ele sempre indicou isso. E ele diz, se não credes que eu sou, morrerei em vossos erros. Porque ele já é. Porque ele não precisa mais estar, como todos nós, encarnados no mundo material para evoluir. Ele já é, não é isso? Eu estou, Cristiane, você está, Maria Lúcia, Nilson, Vera, ele está, Rogério, mas Jesus era, gente. Jesus já era, porque ele já tinha percorrido a caminhada dele, já estava, né, num nível de espírito puro. E aí ele começa a falar outras coisas, mas ele fala, antes de concluir com a nossa frase tema, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente, então, sereis meus discípulos. Guilherme falou isso para a gente no preparo, né? Ou seja, se vocês realmente querem ser meus discípulos, querem me seguir, vamos entender, vamos viver, vamos estar junto comigo, vivenciando os meus ensinamentos e os meus exemplos. E aí ele finaliza dizendo, assim então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, depois desse primeiro preâmbulo que nós fizemos, nós já conseguimos começar a antever que verdade será que é essa que Jesus está falando. O que seria essa verdade? Por tudo que ele nos disse, nós já começamos a ter uma percepção. Será que essa verdade era um conhecimento que nós iríamos adquirir de fora para dentro? O que é que vocês acham?
Hein? Gente, pode responder, não tem problema, não tá na nota, ninguém está anotando a prova, não. Não, né? É um conhecimento, quem sabe? Será que é um conhecimento? Que já está em todos nós. Então, de que verdade Jesus estaria falando? Essa verdade que já se encontra em nós, mas sabe o que precisamos fazer? Acordar, estudar, o que mais? Praticar, deixar brilhar essa verdade à nossa luz. Isso, essa verdade precisa germinar. Ela precisa germinar e desabrochar em nós. Ela já se encontra em germe, é uma semente que, assim como a flor, né, tá lá a semente, ela vai nascendo, vai germinando e vira a flor. Ela precisa desabrochar em nós para que nós possamos perceber quem realmente nós somos, né? Para que nós consigamos entender qual é a nossa essência. Jesus não se apresentou aqui para nós em essência. Nós precisamos perceber essa nossa essência, e isso faz parte desse processo interno nosso de cada vez mais sentir, perceber essa verdade dentro de nós. Nossa essência, qual seria? Quem somos? Centelha divina, já ouvi aqui. O que mais, gente? Tem um monte de coisa que nós somos. O que mais? Nós somos espíritos. Muito bem. O pessoal viu aqui o material. Nós somos o quê? Espíritos imortais, vivendo uma realidade transitória. O que é isso? Nós somos espíritos imortais, já tivemos um passado de muitas encarnações, vamos ter um futuro também de muitas, mas estamos nesse momento, todos aqui, vivendo essa realidade material transitória. Não é isso? E quanto mais nós compreendemos isso enquanto aqui vivemos, que nós somos espíritos imortais e a nossa vida é muito mais do que essa existência, o que isso traz para nós? Cada vez mais tranquilidade, Regina, esperança de sabermos que esse realmente é um momento finito, transitório, que nós estamos passando por ele, inclusive porque é bom para que nós possamos progredir. Então, se somos espíritos e somos imortais, um dia nós fomos criados. Lá no começo, por quem? Criados por Deus. E olha que espetáculo. Um pai de amor. Jesus, ele inova a concepção da divindade a partir do momento que ele nos diz que Deus é Pai. E mais ainda, que Deus é um Pai amoroso, que nos criou lá no início também, como criou Jesus, simples e ignorantes, mas tem para nós um destino único, uma fatalidade. Qual é esse destino? Vocês lembram? Chegar, né, ao destino final, à perfeição, né? Caminhando pelo nosso próprio esforço, porque Ele nos dotou de livre-arbítrio, nós vamos caminhando, fazendo as nossas escolhas para que nós possamos realmente atingir esse destino, essa fatalidade que que Deus nos criou. Todos nós vamos chegar lá. Vocês têm fé? Vocês acreditam nisso? Isso chegar lá onde? Vamos ser espíritos puros. Espíritos puros. Vamos ser perfeitos. Assim como quem? Jesus. O que é que foi? Tudo amigo, né, Regina? A gente vai falar disso agora. Então, né, quando Jesus nos diz que Deus é nosso Pai, né? Nós somos então o que de Deus, gente? Nós somos filhos de Deus.
E se Deus é pai de todos nós, nós somos o quê? Irmãos. Olha que maravilha quando nós percebemos que nós somos irmãos. Todos eles filhos de um mesmo pai. E quando nós nos vemos irmãos, né, nós necessariamente compreendemos uma série de coisas que nós precisamos fazer. E todos nós juntos, então, um pai não cuida dos seus filhos de acordo com as suas necessidades, de acordo com aquilo que o pai acha que é correto, né? Então, todos nós estamos submetidos ao mesmo pai. Portanto, nós estamos regidos por quê? Fala, Maria, posso falar? Pela lei maior, nós estamos regidos pela lei de Deus. E como somos todos irmãos, é quase que assim automático que nós nos liguemos pelo amor. Concordam? Nos facilita essa percepção quando nós compreendemos isso? Facilita, né? Então a lei de Deus, ela é a grande lei do amor, que perfeita, imutável, que Jesus não veio descumprir. Jesus veio cumprir essa lei, preenchê-la com seus exemplos, preenchê-la com os seus ensinamentos. Então, a partir do momento que a gente se vê como espíritos imortais, vivendo uma realidade momentânea e transitória, filhos de um mesmo pai, um pai de amor, todos irmãos, nós nos aproximamos dessa lei de Deus, a grande lei do amor. E é aí que nós... Vem a responsabilidade, né? Exatamente. Nós aí conhecemos a verdade, começamos a conhecer a verdade. Então, quando nós estamos sob essa lei, e é natural nós estarmos sob essa lei. Vocês acham que é? A lei de Deus também tem esse nome. A lei de Deus também se chama lei natural. E nós, fazendo parte, regidos por ela, é natural que nós estejamos andando de acordo com essa lei, com a lei de Deus. Só que... Muito bem, olha que beleza, Rogério. Então você... Que gracinha, gente. Que bacana. Pois então vou falar uma coisa para você. Você sabe qual é a minha próxima pergunta? O que acontece conosco quando a gente se afasta dessa lei? Ah lá, você acertou em cheio. Gente, o que acontece? Desequilíbrio total? Muito bem. Olha lá, entramos em estado de desarmonia, aflição, desequilíbrio e sofrimento. Porque não é essa a lei que está escrito até no livro dos Espíritos, que é tudo, é o caminho, é tudo que o homem deve ou não fazer para ter a felicidade? Está lá. Se nós, dentro desse contexto que nós já entendemos, de espíritos imortais, filhos de Deus e irmãos, nos afastamos, o que acontece? Nós nos afastamos da nossa essência. Quando nós nos afastamos da nossa essência, nós, querendo ou não, nós nos envolvemos na desarmonia, na aflição, no desequilíbrio, acabamos nos afastando de Deus e nos afastamos também dos nossos irmãos, que tanto nos ajudam na nossa caminhada. Então, isso tudo faz com que a gente entre num estado de desequilíbrio, de aflição. Mas vai chegar um momento que nós mesmos ficamos cansados. Vocês concordam? Não concordam? Tem uma hora que nós ficamos cansados de sofrer. E aí, o que nós fazemos? Pedimos, fala alto, o colinho do Pai. Isso aí nós vamos, nós mesmos, pelas nossas próprias
atitudes, nossos próprios caminhos, retornando a essa lei. Retornando ao caminho do Pai. Assim como o filho pródigo, vocês lembram? Que retorna e é recebido como pelo Pai? Né? Com festa, com aquele abraço, feliz por ter aquele filho de volta, o quê? Com amor, com carinho, exatamente. E aí, nesse caminho, nós vamos percebendo, quando nós vamos voltando, trilhando esse caminho, que só existe luz, segurança, paz e felicidade quando trilhamos esse caminho, que é o caminho das leis de Deus. Né? Então, entendido isso, nós entendemos que Jesus disse que se nós conseguíssemos conhecer essa verdade nos libertaria. O que seria essa liberdade que Jesus nos falou? O que vocês acham? Vamos pensar, o que é liberdade? Liberdade é ser feliz. O que mais, gente? Liberdade é o livre-arbítrio. O que mais? Liberdade é ser livre? É isso, gente? O que é liberdade? Ninguém vai dizer aqui que é fazer o que quer? Hã? Ninguém não acha o mais? Que bom, hein? O que foi? Liberdade, né? É exatamente o ato de aquilo que ser livre, né? É a liberdade. Não é fazer o que quer, nós já sabemos isso, né? Porque nós temos responsabilidade, né? Então, liberdade é ter aqui tudo aquilo que nos deixa livres, sem amarras, feliz, né? Então, será que oi, fala, querido. Liberdade é fazer o que quer, sim, mas arcar com as consequências dos seus atos. Sim, aí a partir do... Entendi, vou repetir. Liberdade é fazer o que a gente quer, sim, mas arcar com a consequência dos seus atos. Quando a gente começa a fazer o que a gente quer, nós precisamos pensar que muitas vezes nós vamos esbarrar no nosso irmão, né? O que foi? Até não invadir o direito do outro. A minha amiga aqui tá falando isso. Então, realmente, quando a gente começa, se a gente vai fazendo tudo o que a gente quer, em algum momento pode ser que a gente esbarre em quem? No nosso próximo. O nosso irmão. E aí, com isso, o que vai acontecer? Nós vamos nos afastando um pouquinho dessa nossa essência que nós trouxemos aqui. E aí acaba acontecendo isso. E é bom? Então, né? Então que a gente lembre sempre que esse conceito de nos libertarmos, ele vai estar sempre, né? Esse conceito de pensar, que a liberdade é tudo que a gente faz, ele está sempre amarrado a uma série de outras coisas, porque nós não somos sozinhos aqui nessa encarnação, nessa vida. Não faça aos outros o que não gostaria que fizesses com você. É isso que a nossa amiga ali está dizendo. Então, nesse conceito aqui, será que é de nos libertarmos? Do que nós queremos nos libertar? Todo mundo aqui já é livre, não quer se libertar de nada? Das fraquezas morais. Fala, Regina. Sim. Não é? Então, se nós, até pelo pensamento, a gente pode se afastar da lei do amor. Sim, porque não só o que a gente age. A Regina está dizendo que a gente precisa até ter cuidado com a liberdade de pensamento. Porque o pensamento cria, não é isso que você está falando? E sem querer, pensando que a gente não está fazendo nada, nós já estamos nos comprometendo com a lei. Então... Ninguém aqui, então, quer se libertar de nada. Você falou o quê?
Das paixões. O que mais que a gente gostaria de se libertar? De quê? Do seu ego. Gente, que maravilha. O que mais, hein? Se libertar da matéria? É? Se libertar de si mesmo? Então isso tudo junto, do orgulho, isso tudo aqui que a gente está falando, são coisas boas para nós? Não, senão nós não íamos querer nos libertar. Porque quando nós vamos realmente trilhando esse caminho, nos envolvendo... Opa, peraí, cliquei errado. Né? Nós queremos, concluímos juntos aqui que nós queremos libertar de medos, aflições. Vocês não acham? Conceitos e de sobrecargas que isso tudo nos traz. Porque são essas sobrecargas que nos prendem, que nos limitam. Mas por que nós nos comportamos ainda assim? Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Nós ainda realmente estamos mais próximos dos sentimentos que nos levam a isso. Porque nós ainda estamos muito próximos da matéria, que vocês já falaram aqui, que gostariam de se libertar. Mas a partir do momento que nós começamos a entender esse conceito que Jesus nos trouxe da verdade, compreendendo cada vez mais que somos espíritos imortais, que estamos numa realidade transitória, nós vamos conseguir olhar, enxergar de forma diferente para tudo isso. E aos poucos nós vamos sim racionalizando isso, mas também sentindo com a nossa emoção, nós vamos aos poucos nos libertando de tudo isso. Dá trabalho. Nós precisamos trabalhar, nos esforçar, dosar, medir. É trabalhoso, mas é muito compensador. E se nós pensarmos que somos espíritos imortais, esse processo de libertação, ele já vem vindo de encarnações passadas. Porque a lei é de quê, gente? Sempre. A lei é de progresso. Então, esse processo de libertação, ele vem caminhando conosco desde nossas encarnações passadas e vai prosseguir conosco nossa bagagem, isso aí. E vai além, vai continuar. Até que vai chegar um momento... Deus nos criou para sermos perfeitos. E aí nós vamos caminhar. Ainda falta um pouco. Essa é a notícia ruim. A notícia boa é que nós vamos chegar lá e vamos ser como Jesus, felizes, plenamente, espíritos puros. Então, quando chegarmos lá, nós realmente vamos ter nos libertados. Então, de tudo isso aqui que nós já conversamos nessa primeira meia hora, nós podemos já concluir o objetivo do nosso encontro de hoje. O que hoje nós viemos aprender aqui? Juntos, conversarmos sobre. O objetivo, então, de nós estarmos hoje aqui, nessa manhã de luz com Jesus, é nós despertarmos para a verdade proposta por Jesus, entendendo que essa verdade é o caminho para a libertação das amarras que nos aprisionam. Está claro para todos nós? O entendimento dessa verdade, que nós já falamos, que somos o quê? Espíritos imortais, todos irmãos, regidos pela lei de Deus, filhos de um Pai amoroso, carinhoso. É isso. Cada vez mais nós descobrindo, nós interiorizando, cada vez mais nós vamos nos libertando. Não é isso? E Jesus não perdeu um momento, quando aqui esteve entre nós, de nos trazer lições preciosas para todos nós. Ele aproveitou cada situação que ele tinha para exemplificar essa lição preciosa que se fez portador. Vocês concordam? E Jesus, em suas viagens pela Palestina, estava sempre com o povo.
Ele vivia com o povo, ele estava em situações no dia a dia com o povo hebreu. E nessas situações, essas lições valiosas, ele sempre nos trazia uma história, um sentido figurado, mas que no fundo queria ter um fundo que nos falasse dessa verdadeira vida, que nos mostrasse essa nossa verdade, que não é desse mundo, essa verdade de somos espíritos imortais e vamos caminhando, ok? E nessas viagens, Jesus conhecia pessoas, Jesus fazia amigos e Jesus tinha muitos amigos. E hoje nós trouxemos o exemplo aqui de 3 irmãos, amigos de Jesus, Lázaro, Marta e Maria, para nós conseguirmos compreender um pouquinho mais esse conhecimento da verdade que nos liberta. Então, primeiro, nós vamos falar de Marta e Maria num episódio com Jesus. Eu acho que muita gente já conhece isso, né? Só um minutinho. Então, Jesus, chegando à cidade de Betânia, onde moravam Marta, Maria e Lázaro. Lázaro, nesse momento aí desse acontecimento, não estava presente à casa delas. Então, Jesus, o hóspede, né, que todo mundo queria ter em casa, porque Jesus já se sabia, né, quem era Jesus, já se sabia que ele realmente era diferente. E Marta e Maria, muito felizes, porque Jesus estava em sua casa, queriam de toda forma recebê-lo bem, agradá-lo. E aí, Maria, feliz da vida, senta-se assim aos pés de Jesus e fica ali assim, embevecida, absorvendo a luz daqueles conhecimentos do Evangelho, da boa nova que Jesus trazia. Maria, que também queria agradar muito Jesus, se preocupa... vocês já sabem, né? Opa, Marta, perdão. Eu sabia que eu ia trocar. Gente, Marta... O que Marta faz? Ela está ali ocupada. Ela também queria agradar Jesus, mas ela está nos afazeres domésticos. Ela era anfitriã e queria fazer o melhor para receber Jesus. E ela chega para Jesus, Marta chega para Jesus e questiona assim: Jesus, olha só, eu estou aqui super ocupada e a Maria está aí, sentada, não está me ajudando em nada. Você não vai... O que você acha disso? Você não vai pedir para ela vir aqui me ajudar com esses afazeres domésticos? Não vai falar nada para Maria? E aí Jesus, que era pleno, né? Com aquela calma, com a sabedoria de sempre, ele dá uma resposta a Marta. Vamos ver o que Jesus respondeu. Marta, Marta, estás preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Está lá no Evangelho de Lucas. O que será que Jesus quis dizer quando respondeu isso para Marta? Jesus estava, em algum momento, recriminando Marta ou Maria nessa afirmativa? Não estava. Jesus... Oi? Olha, cada uma fez a sua escolha. Baseado em que elas fizeram a escolha delas? Marta na vida material e Maria bebendo os ensinamentos na vida, então fazendo as escolhas voltadas mais para o espírito. Mas Jesus compreendeu que cada uma tinha ali uma condição evolutiva. As duas estavam querendo muito agradar Jesus. Mas Marta, ela estava desperdiçando aquele momento,
ali, importante com Jesus, onde ela poderia estar escutando as palavras da boa nova que Jesus estava ali, na casa dela. Vou fazer uma parte. Já pensou o que é Jesus na nossa casa? Já pensaram? Que espetáculo que é isso? E aí Jesus a adverte que ela estava ali se sobrecarregando pelas tarefas domésticas, ou seja, como a nossa amiga falou ali, pela matéria, em detrimento de estar ali absorvendo aqueles conhecimentos da Boa Nova. Tem gente rindo aqui e deixa isso pro... Né, Rogério? Guarda aí, depois a gente fica lindo, porque a gente vai, aos poucos, sem querer, a gente se vê, não é isso, Regina? Então, ali, Jesus diz, Marta, você está se sobrecarregando à toa. Porque nesse momento aqui, não é isso que você precisa escolher, priorizar. Né? Marta ainda estava fazendo a escolha da matéria, ali representada pelos afazeres domésticos. E Maria? Maria estava já com uma percepção diferente. Maria já estava mais perto da verdade, né? Ela já estava se entendendo como espírito imortal, vivendo uma realidade transitória. E quando nós conseguimos fazer isso, os aparatos da matéria não nos sobrecarregam. Em nenhum momento está dito que Maria não fazia nada. Ali, naquele momento, ela estava dando o valor devido ao que devia, que era valorizar, né, a parte espiritual. E se nós pensarmos até um pouco mais, nós podemos ver que Jesus não disse para Maria, não faça nada, e não falou para Marta, pare de fazer essas coisas. Não foi isso. Porque nós somos espíritos imortais encarnados num mundo material. Concordam? Precisamos cuidar realmente do nosso corpo, da nossa subsistência. Vocês concordam? Por quê? Porque esse corpo é o quê para nós, hein, nessa encarnação? Instrumento de quê? De progresso. Instrumento de evolução. Mas nós precisamos começar a compreender que isso não é o mais importante. Que nós precisamos, sim. Isso, Maria Lúcia, a gente não precisa se inquietar. Mas, exatamente. Nós não precisamos nos sobrecarregar, nos inquietar. E precisamos, sim, dar à matéria, que seja esse corpo, a nossa vida material aqui, o devido valor. Pois nós somos espíritos imortais. Senão nós vamos nos afastando da verdade. Não é isso? Então, Lázaro é quem? Aqui que a gente falou no início? Irmão de Marta e Maria. Não é isso? Guilherme até já falou para nós. O que aconteceu com Lázaro? Hã? Alguém conhece o que aconteceu com Lázaro? Hã? Ih, não estou ouvindo nada, gente. Estava morto. Isso, Guilherme falou para nós, não falou, Guilherme? Lázaro ficou 4 dias morto, foi isso? Foi. Mas Lázaro ressurgiu. É o episódio muito, muito, muito famoso, né, do Novo Testamento, em que é a ressurreição de Lázaro. Vamos ver aqui, então, juntos, um trechinho que nos mostra o que aconteceu nesse momento. Vamos lá prestar atenção.
Aí, que emoção, né? Já pensou? Então, esse episódio aqui que nós vimos, da ressurreição de Lázaro, ele nos fala de alguém supostamente morto e que retorna à vida. É isso? Então, nós, recapitulando aqui, Lázaro ficou ruim, ficou doente, ficou, entre aspas, morto, e a irmã mandou chamar Jesus. E quando Jesus chegou, Jesus demorou um pouco, Guilherme até nos falou, ele ficou 4 dias. Mas se nós observarmos, Jesus vai falando com os discípulos que ele já sabia mais ou menos, já sabia o que estava acontecendo. E ele comenta com os discípulos o processo, o que estava acontecendo ali. Não sei se vocês lembram que aparentemente Jesus falou 2 coisas conflitantes. O que Jesus falou de primeiro e depois falou? Lázaro dorme. E depois ele falou o quê? E aí, gente? O que é isso? Por que Jesus falou isso? Nesse instante, Jesus já estava anunciando que Lázaro, ele estava dormindo para a vida material, mas ele estava morto para o espírito. Então vamos entender o que isso quer dizer. Nós sabemos, pelas leis naturais, que é impossível que um organismo em que tenha cessado a vida, morto, retorne a essa vida. Vocês concordam? Por quê? Peraí, ela já está lá na frente, muito bem. Então, peraí. Porque quando um corpo realmente, estou falando quando um corpo está realmente morto, não volta à vida porque ele já se decompõe e não tem como nós se derrogar às leis de Deus. As leis de Deus são perfeitas? São perfeitas, imutáveis. Então, não tem como retornar um corpo já em decomposição, sem vitalidade nenhuma, a viver. Vocês concordam? Concordo. Então, o que aconteceu aqui nesse momento? Jesus, ele é um espírito puro. Então, ele tem uma capacidade de enxergar muito além da matéria. E Jesus sabia, até tinha dupla vista, né? Ele enxergava além, que na realidade Lázaro não estava morto. Jesus sabia, mas o restante não tinha como ter essa compreensão. Então, o que estava acontecendo, na verdade, com Lázaro, é que ele estava sob um fenômeno de... Aí minha amiga já falou? Catalepsia ou letargia. Vocês já ouviram falar nisso? Não é isso? Tem até uma diferença de termos, que o que a medicina fala, que é catalepsia, a doutrina espírita fala que é letargia. Mas o que é isso? É uma situação em que o nosso organismo entra num estado de pouquíssima atividade, os sinais vitais bem fracos, e ele fica com uma aparência de morto. Não se percebe que existe mais ali vida. Hoje, isso já é detectado por aparelhos, nós sabemos disso, né? Já não tem mais essa possibilidade. O doutor ali está me olhando, é isso? Então, já se detecta isso. Há 2000 anos, só Jesus para detectar, vocês concordam? Ninguém conseguiria fazer isso. Então, foi por isso que Jesus, então, através do seu impulso da vontade, né, da sua força, do seu magnetismo, que era absurdo, nós todos temos esse conhecimento, a gente entende isso, através desse magnetismo, ele realmente tira Lázaro desse estado de catalepsia. E é por isso, então, que ficou para os da época que Jesus ressuscitou Lázaro. Mas todos nós sabemos que ressuscitar não é possível no mesmo corpo. Nós já estudamos isso, quem estuda na casa já sabe isso, não sabem? Quem aqui estuda na casa? Eu também. Todo mundo, tá vendo, Regina? Que bom. Então, nós já sabemos. Foi esse o contexto, então, do dormindo. Mas aí,
Jesus disse que Lázaro estava morto. E nós já aqui falamos, conversamos, morto para o espírito. E aí o simbolismo dessa passagem é muito expressivo, muito grande, quando é um vivo que se sente morto. Por quê? Estão reflexivos? Por quê? Porque só consegue perceber a realidade material, efêmera, e com isso, não conseguindo vislumbrar outras coisas, se distanciam, se afastam da existência, envolto pelo desânimo, pelas aflições, envolto pelos pesos que esses sentimentos trazem. Porque quando estamos muito envolvidos apenas no mundo material, sem compreendermos que somos espíritos, não fica difícil, às vezes, nós passarmos pelas dificuldades? Não fica? E acontece o quê? Exatamente, é tão bacana esse simbolismo, como se nós ficássemos o quê? Presos, amarrados, atados, como demonstra simbolicamente Lázaro. E se vocês observaram, é difícil até a gente lembrar de tudo que aconteceu no vídeo, mas fala, querida. Por isso que, às vezes, a pessoa fala, fulano é morto do espírito, né? Porque não tem ânimo para nada. Isso, vocês ouviram, não? Olha, ela falou, por isso que, às vezes, a pessoa chega para o outro e diz que uma pessoa é morta de espírito, porque não tem ânimo para nada, porque se afasta da sua essência. Isso até é comum, a gente não, porque nós somos ainda espíritos imperfeitos, né? Mas conforme nós vamos cada vez mais entendendo isso, nós vamos nos esforçando para não nos envolvermos só por essa realidade material. E no caso aqui de Lázaro, ele estava realmente asfixiado pela matéria, envolvido só ali, enxergando só naquele momento, como se enxergasse aquela realidade transitória e finita. E se envolveu, se atou, se entregando ao desânimo. Quando Jesus chega e fala assim, tirai a pedra. Jesus pede para que tirem, né? É o conhecimento. O que isso representa? Ali é o oferecimento. Ele está oferecendo o conhecimento da verdade a Lázaro. Tirai a pedra. E ele não faz isso. Jesus pede que tirem. Perceberam? Claro, fica à vontade. Lázaro, isso. Jesus sabia que Lázaro não estava morto debaixo da pedra. E ele pede ali aos presentes para retirarem a pedra. Como toda a passagem de Jesus. Tem muito simbolismo. Isso. O que isso significa? A necessidade da ajuda de nossos irmãos. Temos que ter fé em todos os momentos. E Jesus mostra, é uma riqueza de detalhes, se nós formos, né, avaliar todo, a gente não tem como ficar aqui avaliando tanto. Ele pede que tire a pedra, ofertando ali o conhecimento da verdade. E aí depois ele fala uma coisa, vocês lembram? Porque é bem... Lázaro, sai para fora. Ele usa até um pleonasmo. Sai para fora. O que isso representa? Lázaro, sai da escuridão, sai da solidão e vem para a luz da verdade. Vem para cá, passa de um estado para o outro. É isso, Regina? Porque esse conhecimento da verdade, nós já vimos aqui, pressupõe um movimento. De quem, hein? De nós. Lázaro precisava, ele mesmo, se levantar e se movimentar. Em direção a quem? A Jesus, que representava o quê? A luz, a verdade, que ele estava distanciado. Por isso, tinha ali entrado. E quando esse movimento, essa ação começa,
as ataduras vão sendo desfeitas. E ele pede às irmãs que façam isso. Porque ainda ali naquele momento, Lázaro não tinha condição de fazer tudo sozinho. Ele estava num começo. Mais uma vez, a ajuda dos nossos irmãos, dos nossos amigos. E a gente não pode esquecer nunca que essa ajuda não é só dos nossos amigos encarnados. Nós temos um monte de amigos, de queridos desencarnados que estão sempre do nosso ladinho ali, nos abraçando, nos ajudando, querendo nos fazer o bem, que a gente não esqueça disso. Então, a partir do momento que são desatadas as faixas, Jesus fala, desatai-o e deixai-o ir. Ou seja, ele tinha que trilhar esse caminho. Foi feito um despertamento. Foi oferecida a ele ali a verdade. Mas quem tinha que caminhar era o próprio Lázaro. Então, conversando sobre esses 3 irmãos, nós já podemos concluir o que eles representam. Esses 3 espíritos representam para nós o quê? 3 condições de evolução. Concordam? 3 condições de conhecimento da verdade. Lázaro representa o quê? Que nós acabamos de ver aqui. Aqueles que ainda estão paralisados. Maria Lúcia está dizendo aqui que dormem completamente para o espírito. Não tem ainda nenhum tipo de consciência da vida espiritual. Eles estão asfixiados ainda pela vida da matéria. E Marta representa o quê? Mais ligada à matéria, é isso que vocês estão falando? Marta, num estado diferente de Lázaro. Marta já conhecia, já entendia, ela já estava começando a saber o que fazer, mas ainda se sobrecarregava, ela ainda priorizava a matéria. Ela já até sabia que tinha alguma coisa diferente, que tinha que fazer alguma coisa, mas ela ainda não sabia como fazer e o que fazer. E Maria? Maria escolheu a melhor parte. Que parte é essa? A espiritual. Ela já compreendia que são os valores do espírito que vão nos trazer a plenitude, a felicidade. Vocês concordam? Então, foram esses 3 irmãos nos representam isso em relação ao conhecimento da verdade que nós estamos hoje aqui conversando. Tá? Agora, nós entendemos que, independente da condição deles, Jesus estendeu-lhes a mão. Estendeu a mão para eles. Não interessa que tipo de condição espiritual eles tivessem. E assim como, quando estende a mão para eles, mostrando, levando a luz do conhecimento, a verdade, Jesus também vem a nós. Como foi a casa de Marta, a casa de Lázaro, a casa de Maria, ele também vem à nossa casa, nos trazendo a luz da verdade, nos chamando de volta para a vida. E quando nos percebe aflitos, quando nos percebe angustiados, desanimados, é como se ele olha nos nossos olhos, com aquele olhar de Jesus, aquele olhar calmo, bondoso, nos olha nos olhos e nos fala com aquela calma, com aquela serenidade, com aquela voz de Jesus: vinde, vinde para a luz da verdade. E nesse momento nos envolve com aquele abraço tão suave, manso, aquele abraço que vai nos dar bom ânimo,
coragem, força para nós continuarmos na nossa caminhada. E nesse momento, nos enche de alegria os nossos corações e júbilo, quando nos diz, com aquele olhar sereno, com aquela voz tão calma: eu sou a ressurreição e a vida. Então, era isso que nós tínhamos agora para conversar no primeiro momento. E nós vamos voltar, depois do nosso intervalo, para o segundo momento com o Rogério. Para fazer o que no segundo momento? Para compreendermos o que? Como que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer no nosso dia a dia, para nós conseguirmos chegar nessa leveza, nessa liberdade que Jesus nos propôs aqui, nesse primeiro momento.